Salve galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Rodrigo GSI, focado em estética e pintura automotiva. E o tema desse vídeo é pintura automotiva. Nesse vídeo eu vou estar demonstrando para vocês como fazer o processo de reparo super simples e objetivo das soleiras de porta ou saias ou spoiler, como é que você conhece essa pecinha e esse jogo de peças que tem na lateral do cadete, em específico do modelo GS e GSI, sem que você gaste muito e sem que isso tome muito tempo também da sua vida para fazer esse reparo. Para quem acompanha o canal, conhece o canal aí, sabe que eu já trabalhei no processo de reparo passo a passo dessas peças, porém elas estavam desmontadas, não estavam no carro. Então eu mostrei vários mecanismos de reparo para essas peças, várias alternativas. Então, para você se familiarizar com o assunto, entender um pouco sobre o processo do reparo e entender mais detalhadamente sobre os produtos utilizados, eu recomendo que você assista a série de vídeos e todo o conteúdo que está aí na descrição desse vídeo. Basta você clicar na descrição e acessar esse conteúdo e se familiarize e aprenda a fazer esse processo do reparo utilizando essas técnicas. Qual que é a diferença então do escopo desse vídeo para os vídeos anteriores? Primeiro de tudo, eu não desmontei a peça. Por N fatores eu não vou estar desmontando essas peças do carro, galera. Isso é uma oportunidade de eu mostrar para vocês também que esse processo de pintura pode ser feito com ela montada no carro tranquilamente, sem a necessidade de você desmontar. Eventualmente você vai ter um pouco mais de dificuldade, principalmente pelo alcance das áreas que você precisa pintar, mas isso é possível sem que você desmonte a peça do carro. Basta você seguir sempre aquela dica do melhor isolamento possível, do melhor mascaramento possível para você evitar que a tinta chegue em locais onde ela não deve chegar no momento da pintura. Eu não estou nem um pouco preocupado com a parte de baixo dessa saia, tanto é que eu não fiz nenhum processo de reparo na parte de baixo, tão quanto não estou preocupado com a tinta que vai se depositar, por exemplo, naquela região da carroceria que eu não isolei logo abaixo da saia, onde você tem ali as emendas da chapa, da caixa de ar e também do assoalho. Então não me preocupa se a tinta atingir aqueles locais ali no momento da pintura. Já deixo isso bem claro no vídeo que eu não estou preocupado com isso. O meu foco é única e exclusivamente equiparar a cor da saia desse lado com a saia do outro lado, que já havia sido pintada anteriormente por mim. Há cerca de 6 a 7 anos eu pintei essa saia. Não, faz mais tempo, faz uns 8, 9 anos que eu pintei essa saia. E ela tá bem bonitinha, tá bem inteira do outro lado, e do lado do motorista, que havia sido pintado depois de uma colisão na porta, ela não segurou muito a tinta e acabou aparecendo as manchas, saindo a tinta, enfim. Já estava na hora de fazer a pintura. É o primeiro ponto que o pessoal sempre comenta dessas saias, da pintura desses spoilers do cadete aí. É o fato da necessidade ou não dela ser pintada e dela vir ou não pintada. Ela é um plástico que não vem pintado não, galera. É um plástico com um tom acetinado, não é nem fosco. Porém, por gosto meu e decisão minha, eu estou pintando as duas de preto fosco, as duas partes de preto fosco, do mesmo modo que o outro lado está pintado de preto fosco também, mantendo essa característica no meu carro. Então eu não faço questão de manter original, eu deixo o carro ao meu gosto mesmo, embora tenha algumas pessoas aí que critiquem bastante esse tipo de atitude. Agora vamos lá ao vídeo. O que foi feito nessas saias aí? Foi reparado alguns pequenos arranhões com massa poliéster e qual que é a sacada? Foi feito um lixamento, qual que é a lixa que você vai utilizar para ancorar a massa? No máximo uma lixa 320 nesse modelo de reparo que eu estou fazendo. Por quê? Eu quero uma lixa fina com um grão fino para não riscar tanto o plástico, não deixar ele tão marcado, fazendo com que eu tenha que ter mais etapas de lixamento até a aplicação da tinta, desgastando ele um pouco mais. Então eu lixei com uma lixa 400 para ancorar a massa. Após o lixamento localizado das áreas onde eu precisei aplicar a massa, eu fiz a aplicação da seladora para plásticos, galera. Aqui vai uma dica.
Eu preciso utilizar a pistola de pintura e ela em formato spray para fazer pequenos reparos como esses aí, localizados com massa poliéster? Minha dica é que não. Pegue um pouquinho dessa seladora, coloque num pequeno pincel e aplique localizadamente na área que você vai fazer a aplicação da massa. Deixe ela secar por cerca de 10 minutos e você pode tranquilamente fazer a aplicação da massa nessas regiões. Eu estou utilizando a massa poliéster. Essa massa que eu estou utilizando aí, comprei há pouco tempo e notei que ela é mais fácil de ser utilizada e a princípio ela evoluiu na sua composição aí, deixando ela menos porosa. Então ela dá um acabamento muito bom, sem poros, para que eu possa estar lixando e aplicando posteriormente diretamente a tinta sem ter aquela porosidade que é coberta pelo fundo ou eventualmente até por uma massa acrílica. Feito então a aplicação da massa pontualmente, foi feito o lixamento da massa poliéster também. Quais que foram as lixas? Comecei com a lixa 400 e finalizei com a lixa 600, seguindo o que eu já falei anteriormente do lixamento mais suave possível. Feito isso, galera, foi necessário que eu lixasse também a peça como um todo, principalmente para ancorar a tinta. Todavia, como ela já havia sido pintada, eu removi boa parte da tinta que tinha sido aplicada anteriormente também. Então eu lixei com uma lixa 600 a peça inteira, dei uma boa de uma lixada com a lixa 600, só que você poderia também estar utilizando a 400 antes da 600. Qual que seria a dificuldade aí como a peça está montada? Seria eu lixar no sentido cruzado, fazendo o refino do lixamento 400. Ou seja, se eu lixasse no sentido horizontal, eu teria que vir com o lixamento 600 no sentido vertical para remover aquelas marquinhas da lixa. Então eu optei por fazer somente o lixamento 600, lixar mais com a lixa 600 por mais tempo, para que eu tenha um acabamento bem fininho, bem legal para mim fazer a aplicação da tinta. Feito isso, você pode também lançar a mão do teste do solvente, vendo se aquela tinta que eventualmente já está aplicada na tua peça, ela está compatível com uma aplicação de qualquer produto que você aplique depois, sem que ele derreta aquela tinta, sem que forme bolha. E mais detalhes sobre o teste de solvente está aí na descrição do vídeo, o vídeo completo também detalhado sobre o tema. Finalizado então esse lixamento completo, é hora da gente partir para o isolamento, mascaramento, onde você isola toda a carroceria que você não quer que tenha contato com a tinta. Esse isolamento que eu fiz no carro, ele foi muito maior do que eu deveria ter feito, fazia tempo que eu não pintava uma peça montada no carro, então eu preferi optar por isolar ele mais, pequei pelo excesso, do que faltar isolamento e eu ter algum respingo de tinta numa área que eu não deveria. E a seladora, ela deve ser aplicada em uma fina camada, galera, uma demão só da seladora em uma névoa. Então o que é essa névoa? É o overspray, você deixar ela bem fininha na peça ali, sem molhar muito ela, para que você faça com que a tinta que você vai aplicar, ou o fundo que você vai aplicar, ancore perfeitamente nesse plástico que você está pintando, evitando que ele trinque, que a tinta descasque, que forme bolhas e que tenha falta de aderência após o processo da pintura. O que é muito comum em peças plásticas, galera. Então, como eu mencionei na série de vídeos de pintura de peças plásticas, eu utilizei um fundo que já tinha seladora acoplada ao fundo. Então o fundo ele fazia tanto a função de isolamento de cor, a função de fundo, que qualquer fundo faz, catalisado, e também tinha a função de seladora, que era ancorar, deixar aquela peça preparada para fazer qualquer tipo de repintura depois, seja ela PU, poliéster ou eventualmente duco. Então como que eu regulei a pistola de pintura? Por se tratar de um componente muito líquido, de baixa viscosidade, que é o caso da seladora, eu deixei a pressão da pistola bem baixa, cerca de 20 psi, com cerca de 20 psi eu consegui atomizar corretamente a seladora, e fiz a regulagem dela com pouca vazão de fluido, o leque em meio termo, para mim cobrir legal aquela peça ali, que é uma peça pequena, então não preciso do leque completamente aberto, nem completamente fechado, eu consigo com um leque médio, de uma mini pistola como essa aí, trabalhar tranquilamente a pintura ou a aplicação da seladora, nesse caso, nessa pecinha aí. Então deixa ela com pouca vazão de fluido, de forma que você forme somente uma névoa da seladora no momento que você está aplicando ela na peça. Aplique ela empoeirada, em formato de névoa, como vocês veem no vídeo,
E aí você vai esperar ela secar por cerca de 10 a 30 minutos, no máximo 30 minutos. Se tiver com o tempo quente, 10 minutinhos ali já dá para você vir com a tinta sem fazer qualquer processo de lixamento depois de aplicar a seladora. Então é importante que você aplique a tinta nessa janela de 10 a 30 minutos após a aplicação da seladora para ter a correta aderência, a correta fixação da tinta na peça. Poxa, Rodrigo, qual que é a pistola que você está utilizando e o compressor que você está utilizando e o filtro de ar que você está utilizando? Galera, todo esse equipamento já mencionei e já fiz vídeos no canal exaustivos explicando o porquê disso, mas a combinação que se enquadra perfeitamente em pequenas pinturas de peças como essa aí, pinturas robistas na garagem da sua casa, uma pistolinha de pintura mini, como essa aí é a PPK4 da V8 Brasil, com bico 0,8 mm e um compressor de 50 litros, galera. Vai te atender super bem essa combinação de pistola de pintura e compressor. Em paralelo, a gente tem também um acessório que é fundamental, que é o filtro de ar e regulador de pressão, que também é da V8, que ele filtra o ar tirando a umidade e a oleosidade do ar que vem, principalmente desses motocompressores, que tem um motorzinho que gira alto e acaba fatalmente jogando um pouco de óleo para o ar e para o reservatório ali embaixo. Então você tem que ter esse acessório, é fundamental o filtro de ar para tirar a umidade e o óleo do ar que vem do compressor no momento que você está pintando. E para você que quer mais detalhes sobre o filtro de ar, o compressor e a pistola de pintura, incluindo o review da pistola de pintura, na descrição do vídeo também tem um material detalhado para você ver esses equipamentos na prática e quais são as minhas considerações sobre eles. E o porquê disso que eu estou falando no vídeo também. E atendendo a pedidos aí, galera, como que se trabalha com uma tinta Duco para um reparo como esse aí? A tinta Duco ela é uma tinta bem antiga. Ela é uma tinta que tem até certo ponto algumas vantagens perante outras, como a tinta PU que a gente pode encontrar no mercado. A principal delas num reparo robista que você está fazendo na garagem da tua casa. É uma tinta versátil, de rápida secagem, uma tinta fácil de você trabalhar porque ela não escorre facilmente. Para você que quer aprender a pintar qualquer tinta fosca, ela é mais fácil de você aprender a regular a pistola de pintura e dosar as passadas. E ela não escorre facilmente, seca muito rápido. Então, ao meu ver, qual que seria a vantagem da tinta Duco num reparo como esse aí? Praticidade de uso, galera, você não precisa catalisar ela, ela tem uma boa resistência, uma tinta bem resistente até certo ponto. Numa peça como essa aí, ela vai se enquadrar perfeitamente e é uma tinta fácil de trabalhar. O único ponto que você tem que tomar muito cuidado com essa tinta é a alta carga de diluente que vai na tinta, ou seja, 50-50, metade e metade. Então, o que isso significa na prática e principalmente depois que essa tinta secar? Metade ou mais da metade da tinta vai ser solvente, então ele vai evaporar no processo da secagem. Então, você precisa dar mais demãos na peça. Não adianta você querer fazer uma cobertura, achar que ela está bem perfeitinha ali com 1, 2, 3 demãos, sendo que a maior parte desse material ele vai secar porque ele é solvente. Então você tem que dar entre 4 e 6 demãos na peça que você está pintando para ter uma correta funcionalidade da tinta, ter uma camada generosa de tinta ali aplicada na peça. E como é que funciona esse processo de pintura? Da mesma maneira que qualquer outra pintura automotiva, você faz uma aplicação numa primeira demão em formato de névoa, de spray, só para ancorar as próximas. E nas próximas você pode carregar tranquilamente um pouco mais a tua pistola de pintura, carregar a mão, encher a mão e fazendo nas duas últimas demãos, as demãos de acabamento, onde você carrega mais e faz uma passada bem uniforme na peça, deixando um acabamento bem lisinho e bem legal. Feito isso, em se tratando dessa tinta e de uma tinta fosca, você já pode imediatamente, depois de 5 a 10 minutos, remover o mascaramento da peça que você pintou, no meu caso aí do carro. Então você remove esse mascaramento e tem bastante papel aí que está intacto, que dá para ser reutilizado. Então se você puder, vale a dica, reaproveite esse papel, galera, guarda ele. Pega um cabo de vassoura velho, dá uma enroladinha nele de volta e guarda esse papel aí para você reaproveitar. Inclusive nos meus trabalhos aí eu utilizo eles para isolar o vidro dos carros quando eu estou fazendo polimento. Então ele é muito útil nesses casos aí, eu consigo reaproveitar ele tranquilamente depois, até mesmo para fazer um processo de pintura.
E Rodrigo, nesse caso aí, como é que funciona o processo pós-pintura? Se a tinta escorrer, se der qualquer defeito. O que eu recomendo, galera? No caso de algum escorrimento e algum defeito que você precise lixar, eu recomendo que você faça a reaplicação da tinta. Lixe com uma lixa 600 todas essas áreas de defeito, lixe com a lixa 600 de modo geral depois a peça inteira e faça uma ou duas demãos a mais da tinta. O ideal é que seja duas mesmo, duas demãos a mais da tinta para você ter esses defeitos corrigidos. Não existe qualquer processo de polimento que vai deixar o mesmo acabamento numa pintura fosca, galera. Então não recomendo fazer o processo de polimento após uma pintura de uma tinta fosca. Então o pós-pintura basicamente vai se resumir a tinta secar e depois você fazer uma proteção quando você estiver lavando o carro e cerando, enfim. Qual que é a cera que você pode utilizar aí? Quando ela está bem lisinha, não está texturizada, você pode utilizar até mesmo cera de carnaúba em pasta. Só que como eu já mencionei em vídeos anteriores a respeito do tema de cera em tons foscos, eu não recomendo que você deixe ela secar por completo para você remover, especialmente se ela for uma pintura que não é lisinha, que é uma pintura texturizada. Por quê? Porque ela vai acabar impregnando nos poros ali e vai acabar esbranquiçando a peça, deixando pequenas marcas esbranquiçadas, que são a cera seca, que se depositou ali e você não conseguiu remover. Ceras muito boas para você aplicar em peças como essa são as ceras cremosas, que você faz aplicação e lustro em uma etapa só, e ceras líquidas em spray, que você faz também aplicação e lustro numa etapa só. Pode-se utilizar também o verniz fosco para dar o acabamento final e uma proteção a mais nessa peça também, se for de sua escolha. E para você que assistiu o vídeo aí até agora, vai uma dica muito legal. Na aplicação da massa poliéster, eu fiz uma aplicação com a massa poliéster na coloração padrão dela. E qual que é a sacada, a jogada aí? Você pode utilizar pó xadrez para fazer o tingimento da massa poliéster ou da massa plástica no momento que você está fazendo o reparo. Isso daí te dá um alto padrão de acabamento e evita que você cause o mapeamento de uma repintura, de uma peça como essa aí, devido ao fato de você estar trabalhando em uma tonalidade de cor diferente da peça original, especialmente em tons que fazem bastante contraste, como é o caso do branco e do preto, nesse caso aí a massa poliéster, que é muito mais clara que o tom da peça. Então vale essa dica para você que está acompanhando aí também. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtiu, deixa o seu gostei, deixe o seu comentário aí sugerindo novos temas, pois sempre que possível eu vou estar gravando com base nas sugestões e nos pedidos de você que está me acompanhando aí. Se você não é membro do canal, dá uma olhadinha aí no clube de membros desse canal, pois você vai achar um conteúdo super legal e um conteúdo exclusivo para você que é membro. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá essa força pra gente, porque é isso que faz eu continuar postando os novos vídeos e trabalhando no conteúdo para você que está me acompanhando e você que está chegando agora também. Deixo aqui meu muito obrigado, meu forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau.